Sejam bem-vindos a mais um episódio do Renata Sanches Podcast, onde nada é coincidência, é tudo providência. O nosso episódio de hoje do nosso podcast está sensacional, porque nós estamos contando com a participação de uma pessoa, de um paranacitense que tem muita história de qualidade para contar para nós. Eu estou falando dele, que é jornalista, é escritor, é terapeuta, é estudante de psicologia e mais um montão de coisa que ele vai falar para nós. Com vocês, Eduardo Xavier. Eduardo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Quero que você fique muito à vontade, muito tranquilo, porque a ideia é trocar essas experiências, bater esse papo gostoso, e eu tenho certeza que você vai transformar a vida das pessoas com a sua bagagem, com a sua história de vida. Seja bem-vindo. Obrigado, doutora Renata. É um prazer estar aqui, essa oportunidade de falar diretamente com o seu público. E estou aqui para o que der e vier para a gente explicar algumas coisas assim que eu julgo importante, né? Sim. Que algumas atividades que eu desenvolvo, tenho desenvolvido ao longo dos últimos meses, né? Tem livro, tem jornal, tem dependência química, tem estudo, tem Instagram, né? Mas vamos voltar um pouquinho lá na sua infância, vamos contar como é que foi a sua infância, onde você nasceu, quem é que deu esse nome para você? Eu sou paranacitense, eu nasci em Paranacite, nos idos de 1976, pelas mãos ali do Dr. Ivan, né, que é falecido, já que sempre foi vizinho ali, né? Sempre fui amigo dos filhos deles, da Dona e da Dona. Sim, tive a infância mais maravilhosa do mundo, que foi em Paranacite, que eu jogava bola o dia inteiro, que eu tinha muita gente para brincar na rua, né? Tinha muita moleque, muita menina para brincar, brincadeira na rua e tudo mais. E a escola? Você frequentou toda a escolaridade? A mãe era da área da educação? No primeiro ano eu fiz em Maringá. Não me adaptei muito bem com a primeira professora e a minha mãe foi responsável pela minha alfabetização dentro da escola. Olha só que legal. Aí depois eu comecei a seguir bem, né? E aí nos mudamos para Paranacite. Meu pai começou a trabalhar na prefeitura. Meu pai é conhecido aqui como Zezé da Farmácia, Zezé Xavier. Minha mãe é Marilene, professora, aposentada. Voltamos para Paranacite e estudei até o segundo grau, até o ensino médio, né? Sim. Aqui, depois fui fazer faculdade com 17 anos. Começou jovem a faculdade. E me diz uma coisa, quem que escolheu o seu nome? Foi meu pai. Tem a história em casa de que minha mãe e minha irmã, que é a Cristina, que é professora também. A Cristina. Eles queriam... Teve uma espécie de corrida no cartório, né? Então meu pai conseguiu chegar primeiro lá, driblou os outros membros da família lá e registrou como Eduardo. Mas era pra ser... Eles me falam que era pra ser Ricardo. Que minha mãe e minha irmã queriam esse nome, né? Mas meu pai conseguiu ser mais rápido e foi lá e registrou como Eduardo. Porque ele podia fazer isso, né? Ele como pai. Inclusive, meu filho chama Eduardo também, o mais novo. É Paulo Eduardo. Que assim, é uma homenagem que eu dei porque minha ex-mulher estava grávida quando o meu irmão faleceu de acidente. O Paulo, né? Que era advogado. Tem essa história bem triste também na vida de vocês, bem triste, né? Quer comentar um pouquinho sobre isso? Foi bem pesado. Meu irmão morreu em 2011, em acidente de carro. Ele tinha acabado de lançar um livro também. Então, assim, foi Ele era professor, né? Era no Oeste, em Prudente. Ele era professor e tinha acabado de fazer um mestrado, né, com a publicação desse livro, que é o Estado Democrático de Direito, né, específico em direito penal. E é vendido até hoje o livro. Fazia um mês que ele tinha lançado o livro e sofreu esse acidente, que ele estava morando em Colorado e estava regressando de Presidente Prudente, né? Então bateu ali. Ele não morava em Prudente, então? Não, ele lecionava na Faculdade de Direito em Prudente e lecionava também em Maringá. Então ele morava no meio do caminho dessas duas cidades aí, né? Entendi. Maringá e Presidente Prudente, morava em Colorado. Entendi. Então foi assim, foi um choque muito grande pra família, né? Grande, eu me lembro da repercussão. Entendeu? Ele era um cara maravilhoso, assim, era
era meu melhor amigo, era alguém assim que até hoje eu sinto muita falta. Quando é que você, Eduardo, que fala de uma forma muito clara para todo mundo, não esconde de ninguém o que você já aconteceu na sua vida, o que você já fez, o mundo das drogas, quando é que chegou na sua vida? Então, só pra gente ter um início nisso, eu sou dependente químico, então ninguém é dependente químico até se tornar um, né? Então, o uso de drogas ilícitas ou álcool também é uma droga, né? E eu julgo como a mais perigosa que existe, que o álcool, né? Pode usar e desenvolver essa doença durante esse caminho de uso, né? E foi isso que aconteceu comigo. Morei 14 anos, eu comecei a experimentar cerveja, cigarro, e logo depois veio baseada, maconha. Então sempre naquela inocência de que... Com 14 anos. 14 anos aqui na pracinha. Tinha um movimento da praça aqui na Avenida Brasil, em Paranacite. Então assim, tinha vários colegas também que faziam o mesmo, né? Aquela coisa, o que me levou a isso foi a curiosidade, foi... o sentimento que é muito presente no adolescente de pertencimento a algo, né? De você estar inserido num grupo de pessoas onde se você bebe, se você fuma, você é tido como um cara descolado, um cara legal, né? Esse tipo de coisa. Então, uma busca por aprovação, né? Que é bem característico de um adolescente. Então, começou com 14 anos. Em determinados momentos da minha vida, eu não fiz uso de drogas, mas o álcool eu sempre fiz uso de drogas. Mas eu nunca tinha essa consciência de que se eu bebesse cerveja todo fim de semana, ou usasse droga fim de semana, poderia evoluir para um uso diário e descontrolado e que gera insanidades como aconteceu na minha vida. Pode contar como foi. Então, voltando um pouco, então com 14 anos, aí eu com 17 anos eu fui pra faculdade. Na faculdade, assim, foi um período que eu tomei a decisão de não usar droga, de estudar mesmo, né? Até porque minha mãe tava pagando a faculdade, então eu pensei, então eu vou fazer isso direito, né? Sim. Então eu terminei a faculdade, comecei a trabalhar logo em seguida, né? E continuei nessa missão de não usar droga, né? De não usar droga ilícita, né? Porque cerveja eu tomava frequentemente, né? Sim. E nunca havia problema em tomar cerveja, né? Aí me casei, morei em algumas cidades do estado de São Paulo, fui pro Japão, retornei, fui pra Maringá. Inclusive no Japão você foi correspondente de uma revista, eu trabalhei né? numa revista lá. Eu fiquei 2 anos lá. É uma revista chamada Made in Japan, da editora Japan Brazil Communication, que circulava lá no Japão e circulava aqui no Brasil, em uma revista em português, né? Então, esse veículo ele tinha alguns correspondentes em algumas províncias lá. Aí eu fazia matérias lá de Guma, Saitama, Ibaraki e algumas províncias mais próximas ali. Você tem um conteúdo, uma consistência assim que é grande, uma bagagem enorme de tudo da sua vida profissional, de tudo que você já fez, né? Então isso reflete no trabalho de hoje. Mas fique à vontade para contar, porque eu tenho certeza que todos têm curiosidade de saber essa imersão no mundo da dependência química e o fato de você estar limpo hoje, graças a Deus. Então, a droga e o álcool sempre tiveram presente na minha vida. Assim, de uma forma mais intensa em alguns períodos, de uma forma menos intensa em outros períodos. O meu uso da minha droga de preferência, ele começou a se acentuar quando meu irmão faleceu, o Paulo. Porque eu não consegui suportar a dor e fui me esconder em vez de procurar ajuda profissional, né, de procurar acertar minhas emoções, eu escondi elas com o uso de drogas, né? Então, de 2011 para frente, seria. Mas assim, sempre trabalhei bastante, entendeu? Teve época até que eu trabalhava trabalhava no SBT, na TV Tibagi, entrava às 6 horas da manhã, saía 1h da tarde, aí entrava no diário 1h da tarde, tinha que ser mágico, sabe? Ir de um emprego pro outro. Voltava 11 horas da noite, meia-noite, até que chegou um tempo que eu fui abrir o portão de casa e tinha um cachorro que quis morder. Ele não tava me reconhecendo mais, sabe? Porque eu era um visitante dentro de casa, né?
Eu saía, tava todo mundo dormindo e voltava, tava todo mundo dormindo. Aí o cachorro nem me reconheceu mais. Eu falava, não, eu vou parar com isso, né? Então, assim, sempre trabalhei bastante e a droga sempre ali do lado, entendeu? Né? E o que me destruiu, assim, muito, durante muito tempo, foi essa luta de não usar droga, entendeu? Ou pela minha família falar para eu não usar, para minha ex-mulher não falar, ou pelos meus filhos. Então, eu senti essa pressão e tinha muito sentimento de culpa por estar usando a droga, né? Mas não conseguia me afastar totalmente dela, né? Então, assim, eu tive muitos problemas lógico que eu tive muitos momentos felizes com essas pessoas, mas assim, eu tive muito problema de relacionamento, porque assim, às vezes eu vivia nervoso, estressado, e eu não sabia de onde vinha isso, entendeu? E a causa principal é a droga. Assim, aquela coisa de... Estado de irritabilidade, falta de paciência. Porque ficar vários dias e querer usar, entendeu? E eu sentindo que eu não poderia usar. Então, assim... Isso me causou muito mal sem eu ter a consciência disso, né? Porque digamos assim, que 5% das ações que a gente toma durante o dia, ela vem do consciente, 95% é do inconsciente. Então estava muito presente, assim, as crenças em relação à droga, as crenças que eu tinha, né? E tudo isso me fazia muito mal, atacava a minha saúde mental, sem eu me dar conta. Então, assim, eu nunca imaginei que a droga me levaria por um buraco, 3 ou 4 buracos, eu acho. Não foi um só, não. Tão grande e igual ela me levou. Eu não imaginei que, assim, eu ia... Um dependente químico que eu tenho que tomar cuidado e, assim, sempre estar vigilante em várias situações, né? Por exemplo, não vou a bar hoje, se eu vou à festa, eu vou numa festa e logo, assim... Não fico muito tempo até o pessoal que fica até o final, entendeu? Né? Eu vou ali, né? Então, assim, eu tive que reprogramar meu cérebro. Acho que o maior desafio do dependente químico é você cessar o uso de entorpecente, que aquilo gera uma descarga de dopamina tão grande que ela não tem comparação com qualquer outra atividade normal na vida, né? De tão prazerosa que falar para um adolescente, falar, mas droga, se me perguntar, droga é ruim? Não, meu menino, droga não é ruim, droga é bom, entendeu? Que te causa um prazer tão grande, então assim, não é para esconder que a droga não é prazerosa. O que é ruim é a consequência gerada pela droga, né? Que assim, eu sou testemunha de que a droga pode e destrói uma pessoa, entendeu? Pode destruir em 1 ano, pode destruir em 6 meses, pode destruir em 30 anos, pode destruir em 40 anos. O prazo vai determinar né, da vida, de como cada pessoa leva a vida, né? Quais os tipos de droga que você já fez uso na sua vida? Contumaz em álcool, né? Cerveja e alguns destilados e cocaína. E na adolescência eu usava maconha. Tá, crack, não. Não, crack não. Eu sempre tive medo de outras drogas. Mas assim, eu tinha uma paixão louca por cocaína, sabe? Depois eu tava lendo umas coisas e diz que a paixão que o usuário tem pela cocaína, ela é tão grande que ela é maior que uma química chamada ocitocina é liberada pelo cérebro quando a pessoa tá apaixonada. Então assim, você desenvolve uma paixão pela cocaína, além da dependência, né? O teu mundo, assim, num momento bem crítico, ele começa a girar em torno da cocaína. Eduardo, em relação aos seus filhos, que idade que eles têm? Meu filho, o Igor, tem 20 anos, vai fazer 21 esse ano. E meu filho mais novo, Paulo Eduardo, fez 18 essa semana. São meninos maravilhosos. E você conversa com eles a respeito? Eles presenciaram por muito tempo? Presenciaram, ficaram assustados, ficaram revoltados, ficaram extremamente tristes, entendeu? O que é naturalmente normal. Porque eu achei assim, a relação foi muito prejudicada. O maior sentimento de derrota que eu tive, acho que na vida, foi ver meus filhos com medo de mim, não querer chegar perto de mim. Assim como outras pessoas, da minha mãe, na minha família, assim. A minha mãe, assim, voltando um pouco, né? Eu passei por 3 internações. Eu ia perguntar Uma em 2017, fiquei 3 meses e meio na clínica, não adiantou nada. 2 meses de... Você acha que não adiantou nada por quê? Você não estava preparado para estar lá? Porque eu não tinha a aceitação de que eu era doente. Eu havia desenvolvido uma dependência química. Então eu achei que assim, eu poderia voltar a beber cerveja normalmente,
Hoje eu não bebo nem cerveja mais, porque a cerveja, o álcool é o maior gatilho para voltar ao uso. O uso, né? das outras. Então, assim, qualquer gota de álcool que eu tomar, eu não sei o que vai acontecer depois. Né? Então é só água, suco de caju e água com gás. É isso. E café. 2019, eu acho. Uma nova internação. Eu achei que eu podia, depois eu saí. No outro dia eu tava bebendo cerveja. Então eu achei que eu podia mais um pouco. Recentemente, em 2022, que essa foi bem traumática. Todas as internações involuntárias, eu nunca quis fazer tratamento. Eu sempre achei que... Nessa última você ficou quanto tempo? Fiquei 9 meses. 9 meses para pensar, refletir e entender que não dava mais para mim, né? Que as insanidades que eu tava cometendo com a minha família, com meus filhos, com a mãe deles, com a minha ex-namorada, com as pessoas próximas, na rua, no meu círculo de amizade. Eu tinha episódios de paranoia constante, muitas insanidades. Montei uma conspiração, paranoia, uma teoria da conspiração. Sei. Eu achava o tempo todo que as pessoas estavam me perseguindo. Então isso eu Mania de perseguição. Isso eu conto bastante no livro. Sim. Que, assim, esquizopó é uma... Isso, vamos aproveitar e vamos falar um pouquinho do seu livro. É um neologismo. Um neologismo que, sei lá, acho que eu criei isso aqui. Os neologismos são as criações de palavras que até então não existiam. E aí você criou. Acabou de criar. É uma junção, assim, de esquizofrenia com pó, que é um dos apelidos da cocaína. Sim. Então, por que esquizofrenia? Esquizofrenia é uma doença mental. Eu não tenho diagnóstico de esquizofrenia. Assim, poderia ter, eu acho que como uma gíria de saúde mental, poderia ter atravessado o espelho. De tanto que a droga prejudicou minha cognição, né? Naquele momento, né? Em uso. Então, em uso, eu tinha sintomas de esquizofrenia, né? As paranoias constantes, as teorias da conspiração. Eu vivia assim é como se atravessasse um portal e entrasse num mundo que não era real. A cocaína me enganava muito. Aí, por isso que o título é Entre o Mundo Fantasioso da Cocaína e a Realidade. Entre o mundo fantasioso é quando eu usava e ficava nesse estado digamos, de esquizofrenia. E a realidade, quando eu fui pra clínica, 3, 4 dias depois, eu parei e falei, nossa, o que eu tô fazendo? Quanta loucura, quanta insanidade eu tô cometendo. Então foi a partir daí, assim, o meu maior fundo de poço foi entender que eu poderia desenvolver um transtorno mental muito grave, falar a gíria, né, da área, que eu atravessasse o espelho e não conseguisse voltar mesmo, e ficar assim para sempre, né? A vergonha, né, dos meus atos insanos que eu vinha cometendo em relação a muitas pessoas, e a necessidade, assim, e a aceitação de que eu tinha perdido o controle da minha vida. Entendi. Que eu tinha perdido o controle do uso de drogas. O que você destaca, assim, de prioridade nesse livro, até para incentivar as pessoas a adquirirem e a ler? Qual o ponto que eu comecei já a leitura. Esse livro, digamos assim, ele para mim ele é um manual de do que você não deve fazer. Principalmente se você é usuário de droga, se você está começando lá a fumar sua maconhinha, começando lá no fim de semana usar cocaína, porque ela te deixa super poderosa, é um estimulante, né? Te deixa pra cima, te deixa com um sentimento de invencibilidade e tudo mais. Que casaria com a bipolaridade? Mais ou menos os sintomas? Eu acho que tem vários transtornos reunidos no uso, né? No uso. Porque você não fica num estado psíquico normal, né? Então é muita coisa envolvida, né? Então, assim, eu sentia muita raiva, sentia muito ódio. E isso, como a cocaína, no meu caso, era uma droga estimulante, eu comecei a reagir a isso, né? Então, tudo que eu pensava, toda a teoria, toda a teia conspiratória que eu criava, a cocaína me tirava da realidade e ainda me dava estímulo para tomar alguma medida, né? E essa medida era sempre muito desastrosa, né? Às vezes eu chegava na pessoa brigando com a pessoa, xingando ela, ameaçar até em brigar e bater. A pessoa não sabia o que eu tava falando. Não imaginava o que eu tava falando. Só
tudo tava dentro da minha cabeça, de tão grave que ficou, né, isso tudo. Então, assim, conta a história, assim, um pouco lá de como eu comecei, por curiosidade, na adolescência, as 3 internações, a vida na clínica e vai até a saída da última internação. O começo, Eduardo, você se inspirou em algum amigo que usava ou como que chegou até você? Então, nessa de ficar tomando cerveja fim de semana, aos 14 anos... Porque você era muito jovem, 14 anos. Muito jovem. Acho que criança ainda, né? Adolescente, né? Então, assim, é aquela coisa da curiosidade, igual eu falei, de pertencimento, busca de aprovação, essas coisas assim que adolescente passa, né? Aquela coisa de pertencer a um grupo, né? Então, da cerveja veio a maconha. Então, chegou alguém lá e falou, quer fumar uma maconha? Mas como que é isso? Não, você dá risada pra caramba, né? O cara, quando te oferece uma maconha, ele nunca vai falar os efeitos negativos que ela tem, né? Você vai falar uma coisa boa, né? E tem a parte divertida da droga, né? Realmente, libera dopamina, causa prazer, mas assim, a consequência ninguém te fala, né? Todo mundo, o traficante ou um amigo que te dá droga, ele faz você voar, né? Ele só esquece de dizer que você não tem asa. Uhum. Ele joga pra cima, né? Mas não te dá asa, né? Então você cai bonito em uma determinada época da vida, né? O que é mais interessante da dependência química é que algumas pessoas falam pra mim, mas eu conheço tal pessoa que fuma maconha ou que usa outro tipo de droga a vida inteira e nunca deu problema. Realmente existe isso. Realmente existe. Porque talvez a pessoa não tenha desenvolvido com severidade a doença da dependência química. Uhum. É igual o álcool. Mas o cara consegue, ele tem um controle de tomar lá, depois do jantar, duas latinhas, né? 2 latinhas e depois assistir o Jornal Nacional e dormir. A característica do dependente químico é a obsessão e a compulsão. Ele não para nas 2 cervejas. Ele quer tomar o bar inteiro. A droga ele não vai usar hoje. Ele quer usar todo dia, toda hora, né? Então a compulsão é uma principal característica do dependente químico, né? E até mesmo a compulsão, quando para de usar substância, ela te acompanha ainda, né? Se você não tomar cuidado, eu desenvolvo compulsão por alimento, você desenvolve compulsão por várias áreas, entendeu? Uhum. E assim, que a gente fala que é adicto, né? Que vem da palavra que você é escravo de alguma coisa, né? E é o vício, né? O vício te escraviza, né? E essa adicção por droga tem o mesmo mecanismo que a adicção por pornografia, a adicção por sexo, a adicção por jogos, né? E uma série de coisas assim que a gente tá aí no mundo, né, que causa vício, né, que causa dependência, né. Sim. É o mesmo mecanismo, né. Tudo gira em torno da dopamina, né. Da dopamina, da farmacodependência também, né. Se você não consegue suportar uma dor de cabeça, tem que tomar remédio toda hora, você tem que ter uma mini farmácia dentro de casa, né, para você não passar nenhum tipo de desconforto, né? Então também é uma forma de dependência, né? Qual que é a droga mais viciante? Aquela que você olhou, já te internalizou? Então, na clínica, eu já ouvi histórias assim de... usou crack por 6 meses ou menos de 1 ano e que foi parar lá porque destruiu a vida. Perdeu o controle totalmente da vida, em 1 ano. Em 6 meses, entendeu? Todo mundo diz que o crack tem um alto poder de causar dependência, né? Tem muitos relatos, assim, que você fumar crack é o mesmo que ter um orgasmo, de tanta dopamina que é liberada pelo cérebro, que é a substância liberada no cérebro. Sim. Né? Então, assim, o que causa dependência?
você sempre querer retomar aquela sensação que você teve, né? E essa sensação cada vez vai diminuindo mais, então a dependência cada vez você vai usando mais. Você aumenta o consumo para chegar naquela dependência, né? O cara que usa cocaína, um grama de cocaína por fim de semana, de repente lá daqui 10 anos ele tá usando 10 gramas por dia para atingir aquela sensação que aquele 1 grama já trouxe então, um dia. Isso mexe, o que é falado, que mexe num sistema de tolerância, né? A tua tolerância à droga, ela vai aumentando. E você também é palestrante, né? Tem dado palestras, assim, principalmente para estudantes. Isso. Para contar essa história, né? Que a droga pode realmente destruir a vida de qualquer pessoa e alertar principalmente para esse mundo da adolescência em que a aprovação e que o pertencimento de um grupo, ela tá muito presente, é muito forte na vida deles, né? Então, aí é que é a hora do poder de falar não, de recusar. Sim. Né? A bebedeira, recusar a bebedeira, recusar um baseado, né? Que pro adolescente, assim, é difícil, porque tem muitas situações envolvidas, né? Um namorado que oferece pra namorada, e se a namorada não aceitar, ela vai achar que vai achar que o namorado vai pensar, vai arrumar outra, vai achar que ela é boba, né? Que ela não é legal, que ela não é descolada, né? Então tem assim, várias situações. Então o adolescente está muito preso nisso, né? Porque é aí que onde eu me encaixei também, né? Uhum. Querer fazer parte de um grupo, de ser um cara legal, entendeu? Uhum, descolado. Né? Cara, mais pra frente. Eu tava vendo até uma propaganda assim na década de 90. 96, na verdade, foi lançada a campanha. Tinha aquela mão, um símbolo, falando que droga mata. Uhum. Ela era bem direta, né? E tinha não lembro o nome do menino. Uma filmagem de um menino dentro da sala de aula. O Joãozinho é o mais descolado da turma. Aos 9 anos ele começou a beber. Aos 13 ele começou a fumar maconha. E hoje ele parou de estudar. Quer dizer, um contraste, né? E acho que a maioria começa na adolescência, né? Sim. Eu conheço poucas pessoas assim que começaram a usar droga ou beber depois de adulto. Eduardo, sobre esse livro, se você quiser contar mais alguma coisa, você fica à vontade, tá bom? E para adquirir esse livro, como é que tem que fazer? Esse livro, assim, eu faço a venda direta dele. Uhum. Aí a pessoa que compra eu mando pelo correio. Uhum. Pelo meu telefone. Pode entrar em contato comigo por WhatsApp. Sim. Que eu faço a entrega pelo correio. E que mensagem, Eduardo, você deixaria principalmente para os jovens de 14 anos que de repente está enveredando por esse caminho que você passou e que você repudia hoje, né, com toda certeza? Qual a mensagem que você quer deixar para essas pessoas, meninos, meninas? Nesse propósito de reprogramação do cérebro, reprogramação mental, né, de eu encontrar prazeres nas coisas simples da vida, por exemplo, de ir numa exposição de arte, ou ir num cinema, ou fazer algo do tipo, entendeu? Mesmo ali na feira, comer um pastel, comer um espetinho, né? Fazer coisas normais, simples da vida, né? Para encontrar prazer nisso, porque eu não via prazer nisso, eu via prazer só na substância, né? Esse é o maior desafio de um cara que usou droga por parte da vida, né? E que hoje parou de fazer uso de substância. Então, assim, eu digo assim que é maravilhoso eu entender, e que eu quero que as pessoas entendam isso também, que é possível se divertir sem tomar cerveja, sem usar álcool, sem usar qualquer tipo de droga ilícita. É possível se divertir e se divertir bastante. Para o adolescente, com 14 anos que eu comecei a tomar cerveja, fumar maconha, acho que a coisa que eu mais me arrependo na minha vida, mas eu não tenho sentimento de culpa por isso. Sentimento de culpa, sim, porque, né, vem a coisa do perdão, que eu de me perdoar, né, de seguir viagem na vida, né. Me arrepender de ter entrado naquilo, sabe? Porque eu não sabia, eu não tinha noção onde que eu estava entrando. Eu não tinha a menor consciência de que aquela cerveja, aquele cigarro de maconha me levaria assim num estado tão deplorável que eu cheguei, entendeu? Da minha mãe no ponto de falar que ela não me reconhecia mais,
Que aquele cara que estava ali naquela situação não era o filho dela, ela não conhecia mais. E eu conheço, assim, relato de bastante gente, de mãe, principalmente no Instagram, que eu tenho a página Loucura é Ficar Sóbrio. Então eu recebo bastante... Como que é o nome da página? Loucura é Ficar Sóbrio. Então ali, assim, é o meu lugarzinho de eu estudar a minha doença e, ao mesmo tempo, contribuir, compartilhar as minhas experiências para que outras pessoas se livrem, né? Ou não entrem, né? Até mesmo não entrem, né, nesse mundo. Então, assim, é ali que eu tenho o meu momento diário de recuperação, né? Porque recuperação do uso de substâncias é para a vida toda. Então, assim, todo dia eu tenho o meu momento ali de refletir uma literatura de narcóticos anônimos, de refletir um vídeo, ou de fazer um vídeo e de compartilhar o que eu tenho aprendido com isso todos os dias, né? Em algum momento da sua vida você chegou a pensar que você não fosse mais parar, que teria perdido o controle? Sim, eu sempre achei que eu ia estar com 80 anos indo buscar droga com traficante. Chegando velhinho de bengala lá, pedindo droga. Que é, por exemplo, o seu ciclo de conhecidos ou amizades, eles, ainda hoje, eles chegam a oferecer para você? Não, assim, em recuperação, uma das bases de recuperação, que está também em literatura de narcóticos anônimos, é você evitar hábitos, lugares e pessoas. Então, hábitos é você desconstruir a tua rotina durante o uso de droga, você fazer uma nova rotina, você ter uma nova rotina, que daí aí entra a reprogramação do cérebro, né? De participar de coisas novas, de fazer coisas novas. Lugares, não ia a bar, né? O bar que eu ia sempre lá, eu não vou mais. Em alguns determinados lugares que possam me causar gatilho. Você se retirou, né? Eu me retirei. Porque as pessoas você não tem que culpar as pessoas pelo seu uso de drogas, entendeu? É a sua vida, né? É a sua decisão, né? Você que provocou aquilo, eu que provoquei isso, né? Eu que sou responsável pelos meus atos, né? E pessoas, né? Assim, não é que eu não gosto das pessoas que eu não converso mais hoje, né? Eu tenho carinho pelas pessoas, mas assim, eu tenho amigos que eu não posso chegar perto, entendeu? Porque ele é usuário, e se eu continuar a ter amizade com ele, uma hora ou outra, eu posso voltar a usar, né? Então, assim, eu tomo esse cuidado, né? Mas assim, não é que o cara não sei o quê, não é julgamento, não é fazer julgamento, é porque eu não posso, né? Então eu entendi que eu não posso tomar cerveja, eu entendi que eu não posso fazer uso de droga, né? E que a minha vida, eu perdi o controle disso tudo, né? Sim. Então eu tenho uma aceitação em relação a isso. E eu acho que Deus tem me proporcionado coisas maravilhosas, porque na recuperação do uso de drogas, o que você tem que fazer diariamente é ser uma pessoa melhor a cada dia. Então, assim, se eu tenho uma doença hoje, por minha responsabilidade, né? Então, se Deus colocou isso na minha vida, e eu agradeço porque ela tem feito eu me tornar uma pessoa cada vez melhor, né? Porque seguia uma filosofia de vida para que eu não volte a usar droga. Então, assim, eu tenho que ser, principalmente, assim, ter honestidade comigo e ter honestidade com outras pessoas, por exemplo, né? Coisa que eu não tinha, que eu não tive por um determinado tempo quando eu era usuário de drogas. Porque o usuário de drogas é mentiroso, ele é responsável. Então, porque o mundo dele gira em torno da droga e nada mais importa, né? Então, assim, a gente tem histórias, assim, extremistas de que o cara entregou a filha para conseguir uma droga. Gente, isso aí existe. Você acha que é uma coisa de um animal fazer isso? Mas assim, é de uma pessoa doente que tá fazendo isso. É lógico que é um ato assim, desumano, né, é criminoso, total. É insano, mas assim, a doença do cara que tá falando mais alto, sabe? Talvez, né? Talvez se ele não usasse droga, ele não teria feito isso, entendeu? Então assim, você vê casos de a mulher que se prostituiu para conseguir mais droga, o cara que virou traficante
por um tempo eu virei traficante, entendeu? Eu comecei a vender droga, porque o meu consumo era tão grande durante o dia, que eu não tinha dinheiro, eu não queria trabalhar mais também, entendeu? Então, assim, eu tinha que conseguir a droga de alguma forma, então eu comecei a vender. Mas aí eu tava tão ruim que um cara chegou pra mim e falou assim, cara, para de traficar, volta a ser jornalista. E eu não queria mais escrever, eu não queria fazer mais nada na vida. Porque você é muito ruim como traficante, cara. Você mais usa do que vende fiado. Então você não serve pra ser traficante. Eu fui demitido do cargo de traficante, entendeu? Então, assim, as pessoas fazem coisas que normalmente não fariam pra ter mais uma dose, né? Isso é muito triste, isso aí parece que você tá vendendo a sua alma, né? Então por isso que minha mãe chegou no tempo e falou, não te reconheço mais, quem é você, né? Eu tava fazendo coisas assim que eu nunca tinha feito na vida, né? Você está como editor desse jornal, como criador desse jornal. Ele começou a circular, essa é a 4ª edição de fevereiro, né? Uma edição mensal. Essa é um jornal, assim, modesto, mas eu tenho muito carinho por ele. Porque assim, nele eu posso contar diversas histórias assim, muito legais de pessoas que moram em Paranacite e região. Histórias assim de pessoas anônimas, de pessoas mais conhecidas, de pessoas simples, de pessoas importantes. Assim, então não tem esse entrave assim, se a pessoa é financeiramente melhor ou não é. Então, assim, eu fico feliz porque eu que decido as histórias que eu vou contar também, sabe? Sim. E eu faço com muita paixão, assim, de contar as histórias, né? Dá pra perceber nas edições. Eu já vi, você realmente escreve, primeiro, você escreve super bem, você tem um raciocínio, assim, vai direto ao ponto, mas esse direto ao ponto não é tão direto assim. Você consegue dar uma floreada e uma sintetizada. Nossa, adorei a história que você contou sobre nós. Obrigado. Não, então, eu tento... Eu gosto muito de escrever, assim. Eu sempre gostei, eu tive paixão por escrever, né? Então, além do jornal, assim, tem o livro, aí eu escrevo contos, eu escrevo crônicas. Inclusive, até tive uma crônica premiada esses dias pela Prefeitura de Toledo. Que legal, parabéns, Eduardo. Concurso, o 2º lugar no concurso. Nossa! Então, assim, eu tenho escrito crônicas e contos em alguns concursos, né? Tenho contos em algumas antologias, 3, 4 antologias, são livros publicados por editoras. Então, assim, a escrita sempre esteve muito presente na minha vida, né? Sim. Eu sempre me realizei muito escrevendo. Assim, que eu acho que faz parte de mim escrever. Então, no tempo que minha vida estava em desastre, desmoronando, eu parei de escrever. E agora eu voltei a escrever de novo. Então, isso tem me deixado muito feliz. Então, esse é um dos prazeres que eu sempre tive na vida que eu tô retomando, né? Então, eu acho muito legal o jornal, assim, de contar a história, como eu já contei do Roseno, que é o cara que anda de bicicleta. Aham, né? Nosso cliente. A tua história, que é super interessante, né? Uma história de superação, uma história bonita, uma história de muito trabalho, de muito esforço, né? De muito comprometimento, né? De muita sagacidade também, né? A história do Coxinha, que ele estava presente na minha adolescência, ele ia lá na escola vender pipoca, né? Então, história de pessoas assim que tem me deixado muito, me sentindo muito grato, né? De contar essas histórias. E o pessoal tem participado, tem dado até sugestão, vai fazer matéria ali de tal pessoa, tem tal, eu quero, vamos fazer uma matéria assim, né? Então, assim, tem tido uma boa receptividade, porque é um jornal, assim, que não é meu, assim, um jornal que é nosso, entendeu? É da cidade, né? Ô, Eduardo, e você tá na 4ª edição, e você também está disponibilizando no online, né? São 1.000 exemplares, com distribuição gratuita, por enquanto, em Paranacite e Cruzeiro do Sul, né? Essencialmente no comércio, e o pessoal que está espalhado na rua. Essa é uma forma de distribuição do jornal físico, né? E também tem a distribuição por WhatsApp. Eu mando o PDF do jornal, né? Certo. E também pode fazer o download do PDF na bio do Instagram, da página do jornal. Cite em Foco, _ jornal. Então lá tem as chamadas das matérias do jornal impresso. No link na bio você encontra todas as edições. Desde a 1ª até a 4ª. Para mim é uma honra inenarrável você ter aceitado estar aqui para bater esse bate-papo conosco.
A sua história realmente é uma história de luta, de superação, de inspiração e de destaque. Porque não é todo mundo que tem uma história, por mais que seja parecida com a sua, que é esse desfecho que está sendo assim bom para todos, né? Para você mesmo. Então, quero dizer assim, que para nós foi uma honra fazer esse bate-papo. Provavelmente vai ter a parte 2 para a gente comentar sobre as suas outras atividades, Sim. né? Porque a curiosidade que fica mesmo é saber que você foi dependente químico, não é mais, e escreveu um livro, está conseguindo se sobressair, e isso é um motivo de orgulho para todos nós. Obrigado, eu que agradeço aqui, doutora, para poder falar com o seu público, né? Ter a oportunidade de falar sobre a dependência química, porque eu assumi um propósito na vida que acho que eu sofri tanto com o uso de droga, tudo que ela quase me destruiu, né? Que quando eu vejo uma pessoa em uso de droga hoje, isso me dói, sabe? Me dói, assim, de pensar de que ela pode passar o que eu passei na vida, né? Aham. Por isso que eu tenho Instagram, que eu ajudo pessoas, eu converso com pessoas, partilho histórias, né? Então é um prazer, assim, poder ter esse canal de comunicação para, de alguma forma, ajudar, né? Quem tá assistindo, quem tá ouvindo. Isso, quem está nos ouvindo. Mas o que significa Deus para você? Deus? Essa é uma pergunta muito boa, né? Então, assim, eu acho que agora não tem tanta discussão, né? Mas Deus, para mim, é a bondade que está em todo lugar. Ele não está só na igreja, né? Ele está aqui na esquina, ele está aqui com a gente. E uma das coisas que eu me pergunto bastante hoje, que eu faço bastante hoje, é quando eu preciso tomar alguma decisão e eu pergunto assim, o que Jesus faria? Mas para tentar tomar a decisão correta, né? O que Jesus faria nesse caso, né? Então, assim, eu acho que Deus é o lado mais lindo que existe da humanidade, né? Bem. Assim, para mim Deus, assim, tentar ser um ser humano bom, né? É lógico, a gente tem falha, a gente comete falha, a gente é puxado pro pecado, né? A gente comete coisas ruins, faz coisas ruins para outras pessoas, consciente ou inconscientemente. Mas acho que eu acho que é isso. Deus é amor, né? Deus é amor. Deus é amor acima de qualquer coisa, né? E o amor na sua forma mais expansiva que possa existir, genuína, né? Também. Mas, E pra gente finalizar, família. O que significa pra você família? Família é minha mãe, meu pai que já faleceu, meu irmão, a minha irmã. Minha mãe é uma guerreira. Meu pai foi um cara extraordinário. Eu nunca vi uma maldade no coração do meu pai. É incrivelmente falar isso. Eu nunca vi ele assim com maldade com ninguém. Sim. Ele era uma pessoa mais ingênua que eu conheci na vida, e por muito tempo eu fiquei com raiva disso, porque ele era enganado por outras pessoas, assim, num negócio de um carro, e ele nunca revidava. Sabe, uma pessoa assim, sabe quando Deus falava assim que a gente tem que ter mansidão? Era ele, sabe? Não era um cara manso. E minha mãe é uma guerreira. Minha mãe é uma história de vida, assim, acho que assim, bem parecida com a sua, assim. É uma mulher muito forte, trabalhou muito. Sim. Então, assim, por um bom tempo na minha vida, eu não compreendia eles, né? Principalmente quando eu tava perdido, né? E eu acho que eles são grandes exemplos da minha vida. Meu pai, do jeito que ele foi, com as suas peculiaridades, né? Com, assim, nem sempre as pessoas entendiam ele. Porque o legal, assim, num país que a gente vive é você ser espertão, né? Se você for honesto, você pode ser taxado de otário, né? Então tem essa cultura, essa crença aí, né? Nociva. Então, minha família é tudo. É tudo pra mim, né? É a família que me resgatou por algumas vezes. A família que nunca desistiu de mim. É isso. Né? A família que sempre me amou, que sempre esteve por perto. E você pode ter amigo, você pode ter esposa, mas nada é comparável a um pai ou uma mãe.
Muito obrigada novamente, viu? Que Deus te abençoe em todos os seus caminhos, em todas as suas lutas. Muito obrigada, em nome da produção, em nome de todos aqui, tá bom? Tá bom, obrigado. Seu podcast seja um sucesso, que cada vez mais pessoas participem. Obrigada. Porque tem um conteúdo muito, muito bom, muito legal. Que bom. Uma opinião dessa sua nos deixa felizes. Obrigado. Uma andorinha sozinha não faz verão. Então, não perca tempo, encaminhe esse episódio para todos da sua família, para os seus amigos. E muito obrigada por você que ficou conosco até agora.